te chamas? Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes de trazer as informações envolvendo os bastidores do Flamengo após o vexame diante do Del Valle, queria que você se inscrevesse no canal, só apertar o botão aqui embaixo, desse o like nesse vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações e ficar por dentro do que acontece por aqui. Agora vamos para os bastidores do Flamengo. Bom, o Flamengo sofreu uma derrota, teve um vexame diante do Del Valle na última quinta-feira, derrota por 5-0. O Flamengo não perdia dessa forma desde 2009. Então, só para vocês terem noção da proeza que o técnico Domi conseguiu ter diante do Flamengo. Mas a minha intenção nesse vídeo é trazer a cronologia dos fatos. Dizer que os bastidores do Flamengo já estão quentes bem antes desse vexame diante do Del Valle lá no estádio Casablanca. Vou trazer aqui a cronologia. Bom, o clima no Flamengo já está quente com a possibilidade de Marcos Braz ser candidato a vereador no estado do Rio de Janeiro. O presidente do partido PL, Altineu Cortes, disse em entrevista ao Jornal Globo que espera uma resposta do vice-presidente de futebol do Flamengo o quanto antes. Inclusive, o Marcos Braz não descartou essa possibilidade, mas também não disse ainda qual será a resposta dele, se ele vai aprovar ou não. Essa incerteza tem criado um pouco de mal-estar nos corredores da Gávea. Algumas pessoas ligadas à política do Flamengo cobram Rodolfo Landim uma resposta do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, o quanto antes, para saber se ele vai continuar 100% focado no Flamengo ou não. Quanto isso, Marcos Braz ainda não deu resposta ao partido PL e existe ainda a possibilidade. Então, muitas pessoas ligadas à política do Flamengo, inclusive pessoas que apoiaram Rodolfo Landim na última eleição, estão cobrando do presidente uma resposta do vice de futebol, Marcos Braz, para saber se ele vai ou não, de fato, ser candidato a vereador. Se for, as pessoas pedem a saída dele porque ele não vai ficar 100% focado ao dia a dia do Flamengo, já que ele é peça importantíssima ali no departamento de futebol do Flamengo. Um outro episódio que mexeu com os bastidores do Flamengo, que esquentou os bastidores do Flamengo, envolveu o ex-presidente do clube, Márcio Braga, tido por muitos torcedores aí como o maior da história do clube. Foi o seguinte, eu tive acesso a uma mensagem enviada pelo Márcio Braga ao atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, fazendo cobranças a Landim e criticando o BAP, que é o atual vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, e ele também é membro do Conselho de Futebol. Tive acesso a essa mensagem que dizia o seguinte, abre aspas, caríssimo Rodolfo Landim, diga a seu amigo BAP, mais conhecido nos meios de comunicação pelo vulgo General Santana, o mexicano, que no caso de você não se candidatar à reeleição, nosso candidato será o grande vitorioso do futebol, Marcos Braz, com o vice indicado pelo Sofla. Chega de censura, em caps lock. Só para contextualizar, Sofla é um grupo político que ficou aí no poder, digamos assim, durante anos, era o grupo político do Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo. Com isso, o Márcio Braga indicando que vai apoiar, teoricamente, se nada mudar na opinião dele, vai apoiar alguém da Sofla, esse grupo político que é da oposição da atual gestão do Flamengo. E também, muita gente vai me perguntar assim, por que General Santana? Quem é o General Santana, o mexicano? Eu fui pesquisar, segundo o site UOL, uma publicação do UOL em 2019, Antônio Lopes de Santana foi um general e político mexicano que governou como presidente do México de 1833 a 1855. Ele também é conhecido como Napoleão do Oeste, mas foi responsável por um dos piores erros militares cometidos nas Américas. Então, assim, ele fez uma crítica ao BAP, questionando as posturas do BAP lá no Flamengo, no dia a dia do Flamengo. Eu entrei em contato com o Márcio Braga para confirmar se de fato ele havia enviado essa mensagem ao Rodolfo Landim. Ele confirmou, mas não quis entrar em detalhes. Perguntei quais posturas são essas que o BAP tem feito ali no dia a dia do Flamengo, que tem incomodado a ele. Ele não quis entrar em detalhes, apenas disse, o BAP é um chato. Então, assim, o Márcio Braga esquentando os bastidores, e essa mensagem enviada a Rodolfo Landim foi antes mesmo do vexame diante do Del Valle. Perguntei também se o Landim havia respondido, ele disse que ainda não. Então, isso foi antes do jogo. Aí veio o jogo, viagem para Quito, veio o jogo, o Flamengo sofreu uma goleada de 5-0, como eu disse no começo do vídeo, o Flamengo não perdia de 5-0 desde 2009, ou seja, 11 anos, e assim, se a gente for fazer um comparativo com os elencos que passaram no Flamengo durante esse período e o elenco atual, o Domi conseguiu uma proeza que
dificilmente um técnico conseguiria. E a forma como perdeu também incomodou bastante. Muita gente ficou revoltada, muita gente nos bastidores ficaram revoltados com a forma que o Flamengo perdeu. Jogadores andando em campo, jogadores sem disposição, sem raça. Ah, mas estava na altitude. Na opinião dessas pessoas, a altitude interferiu em quase nada. Sofreu a derrota. Alterações erradas, alterações mal feitas. Ele terminou com Arão. Arão, inclusive, terminou o jogo com a faixa de capitão. Veio a entrevista de Domi. Na opinião dessas pessoas ligadas à diretoria do Flamengo, a entrevista de Domi foi até pior do que a atuação do Flamengo. A diretoria não gostou, olha o que eu estou falando, a diretoria não gostou nem um pouco do conformismo do treinador com a derrota de 5-0, dando a entender que a derrota de 5-0 é dolorida, mas são apenas 3 pontos. E ele também deu a entender que desistiu do jogo quando o jogo estava 3-0, fazendo substituições, pensando no desgaste físico dos jogadores. Obviamente, a diretoria do Flamengo, analisando essa entrevista do Domi, não gostou nem um pouco. E cá entre nós, entrevista coletiva não tem sido forte do Domi desde quando ele chegou ao Flamengo. Muitos jogadores e muitos funcionários do Flamengo não gostaram nem um pouco quando o Domi expôs a parte física dos jogadores, reclamando da parte física dos jogadores em entrevista coletiva após jogo. Isso já havia acontecido. A entrevista de ontem não caiu nada bem na diretoria do Flamengo. Muita gente não gostou do conformismo do Domi com a goleada sofrida por 5-0 para o Independente Del Valle. E o resultado só confirmou o que muita gente acha nos bastidores. O treinador, Domenech, não é treinador para o Flamengo. Pela postura dele no dia a dia, não é uma postura como o Jorge Jesus tinha. Eu falei isso ontem na live aqui no canal Vene Casagrande. O Jorge Jesus tinha uma postura mais firme, de exigir mais. O Domi, ele é um cara mais passivo, mais tranquilo. Então, assim, é diferente do técnico Jorge Jesus. Ah, Vene, por que você está comparando com o técnico Jorge Jesus? Porque foi o treinador que estava no comando do Flamengo antes da chegada do Domi e um treinador que conquistou tudo em um ano. Então, ainda tem outro detalhe, quis o destino que a goleada sofrida fosse justamente para Miguel Ángel Ramírez, treinador que foi procurado pelo Flamengo antes da contratação do Domi. E é um treinador que, como ele mesmo disse, em entrevista coletiva foi procurado, mas nesse momento ele não quer sair do Independente Del Valle. Ele pensa num projeto, de repente sair e deixar o clube equatoriano na próxima temporada. Nesse momento ele não quer, mas quis o destino que a goleada sofrida fosse justamente diante do time que é comandado pelo Miguel Ángel Ramírez. Vocês vão me perguntar, e após o jogo, como é que foi? Assim, clima de velório. Quem estava lá me relatou o seguinte, clima de velório, os jogadores mal se falavam. Foi coisa rápida no estádio, porque eles tinham que sair correndo para pegar um voo fretado de Quito para Guayaquil, local do confronto com o Barcelona de Guayaquil na próxima terça-feira. No aeroporto também, clima de velório, todo mundo quieto, todo mundo sem abrir a boca, como era de se esperar. A questão é, o técnico Domi, ele vai ser sim cobrado. Inclusive, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, vai conceder entrevista coletiva amanhã às 13h30, segundo o comunicado do Flamengo. Ou seja, ele vai botar a cara, vai ser questionado. Vamos ver se ele vai fugir das perguntas ou não, se vai ser bem sincero. Óbvio que a gente vai questionar. Quando eu digo a gente, nós jornalistas que vamos fazer as perguntas, a gente vai questionar sobre a continuidade do Domi, se o Domi balança, qual será a postura do departamento de futebol em cima disso. Então, assim, o clima nos bastidores do Flamengo já estavam quentes antes mesmo do vexame, só que agora piorou. Grupos políticos que apoiam o Rodolfo Landim e apoiaram o Rodolfo Landim já procuraram algumas pessoas que pertencem a esses grupos políticos e procuraram para avisar que irão fazer cobranças ao presidente Rodolfo Landim. Inclusive, o Rodolfo Landim está com a delegação, o BAP está com a delegação, tem 2 membros do Conselho de Futebol, além do BAP, na delegação, Diogo Lemos e o Deco. O Gustavo Oliveira, vice de marketing e comunicação, também está com a delegação, ou seja, a delegação está em peso lá no Equador. Então, com certeza, os bastidores do Flamengo estão quentes e algo vai ser feito, algo vai ser cobrado em relação ao treinador Domi. Primeiro, pela desastre que foi em campo na última quinta-feira diante do Del Valle. Goleada sofrida de 5-0, goleada que vai ficar na história do Flamengo, pior resultado do Flamengo na história da Libertadores, em todas as edições que o Flamengo disputou, e também pela coletiva de imprensa pós-jogo, o conformismo pós-jogo, dando a entender que quando sofreu 3-0, largou de mão o resultado, desistiu do resultado. Um treinador do Flamengo não pode
ter certas atitudes, e ele teve essa atitude que muitos torcedores não gostaram, eu vou dizer muitos, a grande maioria não gostou, e também grande parte da diretoria não gostou nem um pouco. Clima quente nos bastidores do Flamengo, resta saber se vai melhorar após o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, marcado para terça-feira, pela 4ª rodada da Libertadores da América. Só ressaltando, o Flamengo atualmente é o vice-líder do Grupo A da Libertadores com 6 pontos. Independente Del Valle é o líder com 9 pontos. Barcelona de Guayaquil é o último, é o 4º do grupo com 0 pontos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Não deixe de se inscrever, como eu disse lá no começo do vídeo. Só apertar o botão que isso ajuda bastante. Valeu, galera. Um abraço. Até logo.